A impressão de uma pessoa de outra pessoa foi geralmente enraizada no passado. Impressões, especialmente negativas, raramente alteradas a menos que houvesse um evento impactante. Emoções negativas como o ódio e o desgosto permaneceram constantes ao longo dos anos, enquanto emoções positivas como a intimidade e a paixão recuaram ao longo do tempo. Era irônico como os seres humanos desejavam coisas boas, mas eles também tinham uma tendência a negligenciar. Lilia Ackerman, de uma idade jovem, sempre encontrou o imperador Lucas assustador. Uma criança geralmente abrigaria o amor familiar por seu pai, mesmo que seu pai fosse inapreensível. No entanto, pode ter sido por causa de sua relutância em reconhecer as obras do imperador Lucas ou seu sentimento intestinal decorrente de sua linhagem do rei, mas ela sempre sentiu medo dele. Mas este sentimento mudou hoje. Uma parte da razão foi a sua nova força. As duas auras chocantes provaram que ela finalmente tinha a força para suportar o poder de Lucas. O homem que ela sempre temia não a poderia sufocar mais. A outra razão foi a mudança de mentalidade dela. A maldita prova de Lytton convenceu-a totalmente que o homem sentado no trono era um inimigo. Sua convicção destruiu sua hesitação, e os soldados que ela tinha ali refletiu isso. Depois de uma prolongada troca de olhares, Lilia lentamente subiu ao imperador Lucas. Ao contrário de antes, ela não baixou sua cabeça, mas confiantemente encontrou seus olhos. Há muito tempo, Vossa Majestade, e não, eu deveria chamar-lhe pai. Pareces bem como sempre. Pai. Estou a ver. Lucas foi fácil pela observação de Lilia, embora seu aceno sutil indicou que ele entendia o que ela estava implicando. Seu chamado de Sua Majestade o indicou seu reconhecimento por sua posição, mas como tala com o pai, embora soasse mais íntimo, estava realmente refutando sua autoridade suprema. Isso tornou a sua verdadeira intenção aparente. Eu não gosto de prazeres sem sentido. Vejo que você é o mesmo, Lilia. Eu pretendia ser mais respeitoso, mas um relatório anterior mudou minha mente. Isso ajudou-me a endurecer a minha decisão. Deve ter sido Lytton. Ele anda a bisbilhotar enquanto estávamos distraídos. Eu entendi muito graças a isso, bem como a razão pela qual você se opõe à Casa Ascart. Lilia então olhou para o imperador e chegou ao ponto. Pai, você tem trabalhado com os Falens o tempo todo? Eu tenho, Lucas respondeu calmamente sem perder uma batida. Foi uma tradição da nossa família imperial trabalhar com os Falens desde a criação do terceiro epos, embora a extensão difere para cada era. Parece que a sujeira corre profundamente. Filch? Por que o dizes? Os Falens são os culpados por trás da queda do Império Austini, mas os Ackermans, apesar de se proclamarem os legítimos governantes da humanidade, têm trabalhado com os Nemeses da humanidade. Como devo descrever essa traição se não o Filch? Lilian perguntou com um tom frígido. Não, Lilian. Eles são apenas um substituto, respondeu Lucas, balançando a cabeça. Se é o segundo Epos Zardes ou o terceiro Epos Falens, eles são ferramentas para nós. Não é mais do que uma transação de negócios para se beneficiarem. O quê? Lilian Froner. As ondas de influência da Igreja quando os Falens são fortes. As guerras contra os desviantes amarram a teocracia e travam seu desenvolvimento. Ele compra tempo para o nosso Império Austini para recuperar e expandir sua influência. É o mesmo que o segundo Epos, apenas que nossas ferramentas mudaram dos Ardes para os Falens e os desvios. Pare de brincar comigo. Perdoa-me. Eu disse para de brincar comigo, Lucas Ackerman. Lilia rugiu com um olhar horrível em sua cara. Havia uma rara flicker de raiva em seus olhos ametistas. Os Ackerman uma vez levantaram suas tochas para reunir os seres humanos espalhados pelo mundo para estabelecer uma civilização brilhante. Sob sua liderança, a humanidade triunfou sobre desastres e bestas demoníacas. As cidades cresceram um após o outro, inaugurando uma época de prosperidade. Sua parceria com os Ardes era proteger o que tinham criado. Mas e tu? Você rejeita sua honra e ideais. Para suas ambições egoístas, você traiu a humanidade para se tornar o lacaio do Salvador, tornando-se um magot que lentamente lhe echou de seu povo.
Ao longo dos últimos 1000 anos, as guerras contra os desviantes trouxeram danos incalculáveis sobre nós. Milhões de soldados perderam suas vidas na fronteira oriental, seus corpos deixaram no deserto. Meus amigos morreram no campo de batalha. O meu amante quase perdeu a vida. Inúmeras viúvas sofreram pela morte de seus cônjuges. Inúmeros pais viram seus filhos para a fronteira oriental, apenas para ter seus restos de volta. A humanidade pode até ser eliminada como resultado da guerra. No entanto, você ousa comparar sua aliança vil com os feitos de nossos antepassados. Não me faças vomitar, Lucas. Lilian furiosamente rugido. Lucas caiu em silêncio, mas não havia remorso para ser visto em seus olhos plácidos. Ele olhou calmamente para ela como ele fez sua pergunta, então? O quê? Os homens vão morrer um dia. Eles podem ser substituídos. As minhas palavras são extraordinárias. Você nunca vai entender isso. Eu só tenho uma última pergunta para você, e qual é o seu objetivo? Lilian olhou para Lucas com olhos glaciais. O Império Austini teria beneficiado de sua cooperação com os Falens e o Salvador tinha sido há 1000 anos, mas a situação era diferente agora. O Salvador, que estava à beira de recuperar a consciência, era claramente inimigo da humanidade. Com a humanidade lentamente se unindo como um, teria sido no interesse de Lucas virar contra os Falens e até tentar erradicá-los. Layton e Lilian não foram os únicos que perceberam que havia algo entre Lucas e os Falens. A Igreja da Deusa Gênesis também tinha descoberto que algo era amisso e tinha lançado uma investigação secreta sobre ele. O que poderia ter obrigado Lucas a continuar sua parceria com os Falens, embora o colocasse em uma posição de desvantagem? Lilian olhou intencionalmente para o homem acima dela. Muito tempo depois, Lucas ofereceu uma resposta brusca. Poder e eternidade. Lilian caiu em silêncio. Poder e eternidade foram duas das buscas mais comuns para os seres humanos. Os humanos prosseguem para continuar a sua existência, e que, de certa forma, era uma busca da eternidade. Quanto ao poder, esse era o objetivo de cada transcendente. Lucas não elaborou sua resposta, e Lilian sabia que não compartilharia mais nada. Assim, ela ofereceu seu último aviso. Pai, entrega-me o império. Renuncie ao seu direito de comando e termine todas as comunicações com os Falens. Em troca, eu prometo poupar sua vida. Empire? Lilian, és o meu filho mais brilhante, mas subestimes-me. O quê? Eu não me importo mais com o Império, e eu acho que é o mesmo para você também. Tome o que está acontecendo agora, por exemplo. O que você está realmente atrás é Paul, certo? O coração de Lilian abalou em ter seus pensamentos apontados. Lucas continuou a olhar intransitavelmente para ela como ele disse, você não deveria saber sobre o segredo de Paulo, mas você deseja levá-lo. Que intrigante. No entanto, não importa. Agora sei tudo. Ele não me serve de nada. Não adianta para você? O que pretende fazer? Nada muito. Vou pôr os dois a dormir eternamente. Um poderoso surto de mana arrancado do corpo de Lucas, manifestando-se em inúmeras espadas mágicas que cortavam os tecidos do espaço enquanto disparavam para Lilian. Uma explosão seguiu-se, e tudo foi enterrado em pó. Inicialmente, quando Paul Ackerman recebeu o plano de Lilian, ele pensou que era perfeito devido ao quão meticuloso e minucioso era. Não foi fácil fazer com que Paulo e sua criada, Liz, escapassem do palácio secundário, pois suas posições eram, de fato, não diferentes das de criminosos. Se de repente desaparecessem, os guardas rapidamente notariam sua ausência e iam atrás deles. Assim, Lilian propôs uma troca. Ela enviaria 2 espiões para se disfarçar como Paul e Liz usando uma ferramenta mágica, enquanto o verdadeiro Paul e Liz escapariam do palácio secundário através de suas rotas de abastecimento. A primeira metade do plano correu bem. Com a ajuda da ferramenta mágica do espião, Paul e Liz alteraram temporariamente suas aparências e entraram em uma das carruagens de suprimentos. Seria muito conspícuo se os dois fossem reunidos, então eles se moveram independentemente.
Depois do amanhecer, depois que os suprimentos foram descarregados, as carruagens finalmente começaram a sair do palácio secundário um após o outro. A carruagem de Liz foi a primeira a deixar o palácio secundário depois de receber folga, enquanto a carruagem de Paul ainda estava na fila. Foi então que o caos partiu. Boom! Começou com uma alta explosão no palácio distante, seguido por uma mana esmagadora que se arrasta para o céu. Inúmeros soldados tinham olhares temerosos em seus rostos, e gritos assustados ressoaram da cidade. A atmosfera na cidade mudou. Soldados que lutaram contra os desviantes sabiam que essas eram as auras dos transcendentes do nível 1 de origem. Os mais afiados notaram que a explosão veio da sala de audiências, onde o imperador Lucas e a princesa imperial Lilian deveriam se encontrar. O Paul foi levado de volta. A missão de Lilian não era lutar contra o imperador Lucas, mas para empatá-lo, pois eles entenderam o que aconteceria se uma luta terminasse. Lilian tinha implantado todas as suas elites de Noise Stronghold, que tinha sido para ir de volta das portas do inferno com ela, em preparação para o pior cenário. Se algo lhe acontecesse, eles lançariam o ataque. E parecia que isso ia acontecer. Após a intensa explosão, uma enorme fortaleza subitamente subiu do chão. Era o feitiço que Lilian era conhecido, Ten Fortresses. À vista da fortaleza, as centenas de unidades militares estacionadas fora do palácio imediatamente soaram seus chifres de guerra, produzindo uma profunda reverberação que poderia ser claramente ouvida mesmo dentro do palácio. Seguiram-se gritos de guerra defensivos. Com isso, o Império Austini oficialmente desceu para a guerra interna. Ao mesmo tempo, Paul encontrou-se com problemas. Ele sentiu uma misteriosa pulsação de mana que abalou o seu Kingdom Origin Attribute. Ele olhou para fora e viu centenas de guardas imperiais blindados a correr em sua direção e rapidamente cercando sua carruagem. Isto é mal. Fui descoberto. Paulo foi apanhado desprevenido por esta manobra abrupta, mas logo notou algo que o fez pendurar. Os guardas imperiais eram subordinados diretos do imperador Lucas, bem como a unidade mais misteriosa do Império Austini. No entanto, ao seu choque, ele sentiu algo familiar deles. Era a aura dos Falens que ele tinha sentido em suas memórias de 1000 anos atrás. Como isso é possível? Paul Ackerman ficou chocado ao saber que os Falens estavam entre os guardas imperiais, e seu choque só se aprofundou quando aprendeu como aqueles guardas pretendiam lidar com ele. Paul Ackerman, você será executado no local para alta traição, o líder dos guardas imperiais declarou apesar de ter ainda para confirmar que Paulo estava na carruagem. Centenas de guardas imperiais cobraram simultaneamente a Paulo. Felizmente, os soldados que tinham acompanhado Lilian no palácio rapidamente se desfilaram para enfrentar os guardas imperiais, salvando sua vida. Paulo, que já estava no nível 3 da origem, rapidamente se juntou à sua luta contra os guardas imperiais. Ao seu espanto, os Falens eram muito mais resistentes do que pensava. Sua força e taxa de recuperação muito superou os de soldados comuns. Os gritos de agonia ecoaram nas ruas. Diante de inimigos tão tenazes e difíceis, Paulo logo se encontrou em uma situação desfavorável. PCH. Depois de decapitar outro inimigo e garantir que não havia chance de ele se recuperar, Paulo escaneou seus arredores e descobriu que muitos de seus aliados haviam caído. No entanto, eles não estavam fazendo nenhum progresso em reivindicar o portão da cidade. Se alguma coisa, a luta estava a morrer. Isto é mal. Estaremos sobrecarregados a esta taxa. Ao ver os seus inimigos crescerem enquanto os seus aliados se abaixavam, Paulo rasgava os dentes em desespero. Assim como parecia que tudo estava acabado, o espaço na frente dele de repente distorcia. A partir dele surgiu um ancião de cabelo branco e uma mulher de cabelo preto com olhos iridescentes. Principal Antônio? Paulo alargou seus olhos em descrença. Assim que ela viu Paulo, a mulher de cabelo preto virou-se para o ancião de cabelo branco e perguntou: Antônio, é esta criança? Sim, Sr. Astrid. Ele é Paul Ackerman. Vamos, então. Ah! Antônio bateu sua equipe brilhante no chão, liberando uma explosão de luz cegante que destruiu os guardas imperiais que ousaram cobrar neles em ferreiros. Ao mesmo tempo, Astrid ofereceu a mão a Paul.
As cores iridescentes em seus olhos brilham, envolvendo os três. Assim, desapareceram sem vestígios. Enquanto a guerra interna rompeu no Império Austini, tudo ainda estava tranquilo dentro de um espaço desconhecido no meio do nada. Foi cedo de manhã. Roel desceu pela passagem do palácio para se familiarizar com o ambiente, enquanto Alicia continuou a dormir no quarto. Alicia na verdade não se exerceu muito ontem à noite. Mesmo que o fizesse, ela teria se recuperado rapidamente como alguém que possuía o sangue da criança Silverash. Ela só estava a dormir devido ao seu estado psicológico. Era como um jovem a beber um moquetel, ou mesmo que não houvesse álcool envolvido, eles ainda se sentiriam ligeiramente gordurosos sob os efeitos da atmosfera. Tal foi o caso para Alicia, apenas que ela não estava bêbada em álcool, mas a felicidade de um recém-casado. Tudo isso aconteceu por causa da observação descuidada de Roel quando ele se levantou. Você deve estar exausto de ontem à noite. Você deve dormir e descansar um pouco mais, ele disse enquanto ele beijou sua bochecha. Ela olhou para ele com um sorriso feliz antes de fechar os olhos. Ela estava sendo tão obediente não porque ela estava cansada ou inconveniente pela intensa ação que eles tiveram ontem à noite. Ela estava apenas animada em ter esta cena de renome de romances, o marido indulgar a esposa na manhã seguinte à consumação de seu casamento, reagido aqui. Isto foi algo que ela tinha sonhado sobre inúmeras vezes antes, e agora seu sonho estava finalmente se tornando realidade. Ela estava muito contente, então por que é que ela se meteria no caminho? Sentindo o calor persistente de Roel no cobertor, ela empolgadamente abraçou e rolou ao redor da cama. Ela não estava planejando sair dela em breve. E Roel fez uso desta oportunidade para dar um passeio, embora também fosse uma desculpa para ele contemplar alguns assuntos. Ele tinha um palpite inexplicável que algo importante estava acontecendo em algum lugar do mundo. Este foi um sentimento estranho que tinha saído do nada, mas em vez de desligar, ele tentou localizar possíveis razões. Infelizmente, ele foi incapaz de descobrir qualquer coisa. Embora sua busca por Alicia parecesse ser um movimento imprudente alimentado por seus sentimentos pessoais, ele considerou o contexto e as implicações de suas ações. Queria trazer a Alicia para casa, mas tinha de haver uma casa para eles voltarem. Seria sem sentido se tudo fosse destruído enquanto ele estava fora. Quando deixou a fronteira oriental, a humanidade estava unida como uma. A Batalha da Terra Escorcada terminou com a morte do desvio soberano Banjol, que dividiu os desvios mais uma vez. Roel recebeu relatos de que os outros supostos soberanos de raça estavam envolvidos em intensos combates sobre o direito de se tornar o próximo soberano desvionte. Era improvável que os desviantes pudessem força militar significativa para ameaçar a humanidade em curto prazo, então a linha de frente era pacífica para o momento. A outra ameaça, os ovos da besta Deus, era improvável de pôr em perigo a humanidade também. Alicia tinha trabalhado com as 6 calamidades para caçar aqueles aberrantes criados pelo Salvador. Ela teria sentido algo se os ovos da besta Deus lançassem um ataque à humanidade. Com ameaças externas provando improvável, Roel só poderia virar seu foco para ameaças internas, e a primeira coisa que veio à sua mente foi o Imperador Lucas do Império Austini. Aconteceu alguma coisa no lado de Lucas? Roel questionou-se muito. A igreja da deusa Gênesis já tinha os olhos postos em Lucas antes da partida de Roel. Se não tivesse sido para as implicações políticas decorrentes de sua posição influente, a igreja já teria feito um movimento por agora. Lucas havia governado o Império Austini por mais de 100 anos agora, e ele provou ser um líder racional e negrito. Ele era improvável de se colocar em uma posição precária por nenhuma boa razão. Pensando no Salvador, os Falens e os Aquermans trouxeram um sapo para o rosto. Recordou-lhe a difícil posição em que esteve, particularmente Caroline Ascart e o plano final. Enquanto ele não sabia os detalhes, as informações que ele tinha reunido ao longo dos anos sugeriram que Caroline trabalhou junto com o Império Austini nos últimos anos do Segundo Epoch. Isso também foi provavelmente quando o plano final foi colocado em ação. Ele o fez suspeitar que a aparência de Caroline aqui era parte do esquema do Império Austini, e que havia algo maior em jogo aqui. Eu não tenho inteligência suficiente, Roel murmurou com um suspiro. Ele não tinha escolha a não ser expulsar este trem de pensamento e, em vez disso,
considerar a questão mais urgente a mãos: como posso derrotar a Caroline? Depois de passar uma noite pensando sobre isso, ele foi forçado a concluir que uma batalha com Caroline era inevitável. Não foi só porque ele estava carregando a aura da deusa-mãe. Também houve algo de errado com a Caroline. Sua batalha anterior o convenceu de que Caroline havia caído sob a influência da depravação do Salvador. Não foi suficiente convertê-la em um Fallen, mas tornou-a mais perversa e emocionalmente instável. Seria difícil ter uma conversa com ela sob tais condições. Mas antes de confrontar Caroline, houve um problema que ele teve que resolver primeiro: o seu santuário interno. Edavia, Roel chamou. Você está finalmente me chamando? Você está atrasado. Uma garota de cabelo laranja se manifestou fora do ar fino e olhou para baixo para Roel com uma expressão insatisfeita, desagradada por quão relaxado ele estava. Eu sinto muito, Edavia. Fiquei ferido. O meu tratamento demorou algum tempo. Roel pediu desculpas. Treatment. Edavia olhou para Roel com sobrancelhas levantadas. Até o Roel de pele grossa desmoronou sob o seu olhar intenso. Ele tossiu 2 vezes antes de responder: eu tenho que considerar os sentimentos de Alicia também. A sério? Esqueça isso, e eu não quero interferir com seus assuntos privados. Você pode justificá-lo como quiser. O que precisas de mim? Você já não sabe? A expressão relaxada de Edavia foi substituída pela gravidade, que trouxe um sapo para o rosto de Roel também. Ela era o deus antigo que residia no santuário interno de Roel, então ela sabia melhor o que estava acontecendo com sua alma e seu santuário interno. Foi por isso que seu silêncio se sentiu sufocando com ele. Depois de uma breve troca de olhares, Edavia deixou um suspiro antes de revelar a verdade cruel. Eu começo da conclusão. Você não tem nenhuma chance contra esse monstro. A expressão de Roel se endureceu enquanto seus passos pararam inconscientemente. Ele ficou na passagem silenciosa por alguns segundos antes de retomar sua caminhada. Por quê? Para colocá-lo concisamente, seu santuário interno não pode contornar sua supressão. Nem com a tua ajuda. Nem mesmo com a minha ajuda. Esta é uma questão de autoridade, não de poder. Autoridade? Roel parou mais uma vez e virou-se para Edavia. Edavia olhou para ele em demissão como ela respondeu: você esqueceu que tipo de lugar é o santuário interno? Que tipo de lugar é o santuário interno? Ah! Roel ampliou seus olhos na realização. Edavia confirmou sua dedução com um aceno. Sim, é uma prisão para mim. Como pode um prisioneiro ser autorizado a mudar livremente as condições de sua prisão? Essa mulher herdou uma parte da autoridade principal. Um prisioneiro não tem o poder de se opor ao seu diretor. Eu vejo. Roel acenava na realização. Ele fez seu caminho para uma sala de chá, onde ele foi confrontado com dezenas de jarros contendo folhas desconhecidas. A maioria deles era fresca, como se seu tempo tivesse sido selado na dimensão de Shoudinfop. Ele olhou rápido para eles antes de consultar a pessoa que saberia melhor. Qual deles é bom? O terceiro da esquerda é Loriteia, uma escolha popular para os homens devido aos seus benefícios de saúde, e mais eu recomendo que você tome o sexto da esquerda. O sexto da esquerda. Este? Sim, é Floating Stalkteia. Feito a partir das folhas de uma árvore antiga rara, é conhecido por sua fragrância leve, calmante da alma depois que é embebido em água quente. É o seu favorito. Ela está a referir-se a Cia? Roel olhou para Edavia e notou os olhos nostálgicos que ela dirigiu para as folhas de chá. Assim, ele tomou o jarro de Floating Stalkteia e íngreme-o de acordo com as instruções do Deus Mau. Enquanto ele derramou a água quente na xícara de chá, uma pulsação de mana única recaída das folhas de chá, e eles lançaram uma fragrância fraca que revigorou Roel. Ele tomou a xícara de chá, se estabeleceu em um sofá próximo, e assistiu o bico de nevoeiro incessantemente fora da janela. Foi muito tempo até que ele de repente perguntou do nada. Não há outra solução? Até agora, não. E se eu fizer um avanço no nível de origem 1? Roel perguntou.
Edavia considerou a possibilidade antes de responder: você ainda estaria em desvantagem contra essa mulher, mas seria possível que você fosse libertado de sua supressão. Em seguida, ela continuou a explicar os fatores que determinaram o poder do santuário interno. A maior influência sobre sua autoridade sobre o santuário interno está em sua linha de sangue. Apesar de ser descendente direto de Caroline, você ainda é capaz de ficar em igualdade de terreno com ela em termos de linhagem como o reitor. O que está puxando você para baixo é o seu nível de origem. Seu nível de origem não aumenta sua autoridade sobre o santuário interno, mas afetará a resiliência de sua alma. Quanto mais resiliente sua alma é, mais estável sua chama de alma no santuário interno é provável que seja. Eu vejo. Roel ampliou seus olhos na realização, enquanto sua determinação endureceu. Houve uma enorme diferença entre o nível de origem 1 e o nível de origem 2. Mesmo que não para a questão relativa ao seu santuário interno, ele ainda teria que fazer um avanço para lidar com o domínio divino de Caroline. O problema era que era arriscado para ele fazê-lo. Ele tinha passado por muitas situações perigosas desde que deixou o estado das testemunhas. Ele quase morreu ao cerco dos desviantes no deserto, então houve sua luta desesperada contra o desviante soberano Banjol, seguido de sua batalha de vida e morte com a amnésia Alicia. Essas intensas batalhas reforçaram grandemente sua força, e esse acúmulo de impulso acabaria por levá-lo a um avanço para o nível de origem 1. Mas ele não tinha tempo para esperar por isso. O fardo da Siafication é muito grande. Quase esgotaste a tua alma na batalha com aquela rapariga. Para você fazer um avanço agora não é diferente de andar em um aperto entre dois penhascos. Você estará em profundos problemas se algo correr mal. Mas eu já estou na borda de um penhasco. Eu vou cair no abismo se eu não tentar andar o aperto. Edavia caiu em silêncio. Ela teve que admitir que não havia muito espaço para escolha aqui. Então você deve pelo menos esperar até que seu corpo se recupere totalmente. Eu tenho que lembrar que suas chances no sucesso são extremamente magros. Você tem feito um bom progresso, mas você ainda está a um passo de alcançar o nível de origem 1, então. Um passo para longe? Roel estreitava os olhos. Ele sabia que Edavia estava tentando dizer que ele ainda não estava pronto para um avanço. Ele teve que primeiro ponte a lacuna, ou então seu esforço cairia liso. Então, ele deu-lhe a cabeça para uma solução, mas nada veio à mente. Só então, havia uma cintilação de luz. Ele virou-se e viu uma rapariga de cabelos prateados atrás dele. Você precisa de ajuda para um avanço? Entendeu, disse Alice enquanto abraçava Roel por trás. Deixe-me disso, senhor irmão. Roel olhou para Alice em espanto, não tendo esperado que ela aparecesse do nada. Ele suspirou suavemente antes de perguntar: Alicia, o que te traz aqui? Você está fazendo algo perigoso novamente. É ridículo para você fazer um avanço agora. Te diz. Roel espalhou, sentindo-se consciencioso ao ser apanhado no ato. Ele se virou para Edavia na esperança de que o Deus maligno falaria por ele, apenas para ver o último olhando para ele com um sorriso maldoso. Um segundo depois, ela piscava para ele como se pegasse sua deriva. Perigo? Eu discordo disso, disse ela. Indeed, Alicia. Roel rapidamente concordou em receber o apoio da Edavia. Você não me conhece bem? Eu nunca faria algo que eu não acho que funcionaria. Strictly falando, eu diria que é impossível para ele fazer um avanço com sucesso agora. Não é apenas um ato perigoso, mas um suicida. Roel piscava em desconcertação. Ele rapidamente se virou para olhar para Edavia, apenas para ver o sorriso deste último alargando. Edavia? PFFT. Ha 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 ha. Que expressão rara. Estás tão surpreendido por ouvir a verdade? Você. Alicia, ouve-me. Não se incomode. Senhor. Irmão, você deve ter esquecido que eu sou um nível de origem transcendente também. Eu posso medir sua condição para mim, disse Alicia com um tom insatisfeito. A expressão de Roel endureceu. Ele sempre tinha sido mais forte do que Alicia, e ele também estava em uma posição mais autorizada como o senhor do feudo Proxy.
Graças a isso, ele sempre tinha sido capaz de proteger Alice atrás dele, e ela obedientemente tinha escutado ele também. Mas agora... Com o suspiro de um velho aposentado, Roel baixou sua cabeça em demissão, tomou um gole de chá, e disse, Bey, eu estou ficando velho agora. Como você está velho? Ontem à noite, tu, e tosse, você só tem 2 anos mais velho que eu. Alicia desfocou-se, apenas para seu rosto avermelhado ao perceber o que ela tinha acabado de dizer, e ela rapidamente cobriu-o com uma tosse. Pu. Tosse. Tosse de tosse áspera, sim, você está certo. Agora que eu penso sobre isso, eu sou o mais forte na minha faixa etária além de Wilhelmina. Ah! Ha! Roel esfregou o chá antes de tocar ansiosamente. Os olhos de Roel se desviaram para Edavia, mas o último surpreendentemente não reagiu. Ela piscava em confusão, parecia uma criança inocente. Certo, você não tem um corpo físico. O quê? Nada de nada. Roel respondeu com um grande sorriso. Alicia rapidamente mudou o assunto e disse, você deve ser o Sr. Edavia, o deus antigo recém-contratado do Sr. Irmão. É a nossa primeira vez. Não, já nos conhecemos algumas vezes antes. Sim, apesar de sermos inimigos, então. Indevido. Eu deveria agradecer-lhe, Sr. Edavia, por me ajudar a recuperar minhas memórias, disse Alice enquanto ela levantou sua saia e curtiu. Edavia foi retomada por esse gesto, e seus olhos pareciam um pouco conflituosos. Edavia? O Roel ligou. A Edavia tirou-lhe a bebida. Senhor Edavia? As minhas desculpas. Fui demasiado abrupto? Não de todo. De repente me lembrei do passado, isso é tudo. Eu te salvei sob as ordens deste sujeito, então você não precisa me agradecer, respondeu Edavia, tremendo sua cabeça. A única pessoa que Edavia nunca poderia esquecer era Cia, que insistiu que continuasse vivendo mesmo que sua existência representasse uma ameaça para ela. Alicia, como herdeira dos poderes da Mãe Deusa, poderia dizer-se ser neta de Cia, ficando ainda maior na linhagem Duque Roel. Roel tinha adivinhado que Edavia seria agitado quando confrontado com Alicia, embora isso não pareceu ser uma coisa ruim. Sua expressão se acalmou enquanto assistia a garota de cabelo laranja ativamente batendo uma conversa com Alicia. Na verdade, demorou algum tempo até que ele finalmente encontrou uma oportunidade para puxar o tópico de volta no caminho. Alicia, disseste-me para deixar o meu avanço para ti mais cedo. O que queres dizer com isso? Alicia virou-se para Roel e perguntou, Senhor irmão, você mencionou anteriormente que você está a um passo de Ori Level 1, e você precisa de algo para preencher a lacuna. Isso mesmo. Eu tenho uma sugestão. O que seria isso? Roel perguntou com olhos ampliados. Alicia riu-se antes de dar a resposta. Senhor irmão, há um último poder que você ainda não adquiriu, que está garantido para promover sua força e Light Devourer. O Roel foi levado de volta. Ele olhou para Alice em descrença por alguns segundos antes de perguntar ansiosamente, não é Devourer Luz seu subordinado direto? Se eu a absorver como uma pedra da coroa. Suas palavras pararam aqui enquanto sua expressão ficou triste. Light Devourer pode ter sido uma existência incomum, mas possui sensibilidade, inteligência e até sentimentos. Roel estava bem ciente disso, tendo lutado ao lado das 6 calamidades no estado das testemunhas. Naturalmente, Alicia, que comandava as 6 calamidades, também tinha que saber isso. Ele não podia acreditar que Alicia sugeriria sacrificar Light Devourer apesar de saber isso. Aconteceu algo durante a recuperação de suas memórias, fazendo com que ela se tornasse fria e sem coração? Roel se perguntou nervosamente. Alicia balançou sua cabeça e expulsou a preocupação de Roel, dizendo, Senhor irmão, você se esqueceu de que eu tenho o poder de controlar as 6 calamidades, incluindo seu renascimento? Você está dizendo. Sim, senhor irmão. Você não precisa se preocupar que Light Devourer se dissiparia. Vou usar um método especial para você absorver uma parte de seus poderes. Minha única preocupação é que sua alma não será capaz de suportar assumir o poder de outra pedra da coroa em seu estado atual.
A sua alma ficará bem. A Edavia flutuante abordou sua preocupação com um sorriso. Tão poderosos como as pedras da coroa são, sua fundação está com o atributo de origem da coroa e não a alma. Isso não vai representar um problema para sua alma. No entanto, isso significa que você não terá a ajuda de Light Devourer na próxima batalha. O Deus Mau olhou para Roel, e o último reconheceu essas palavras com um aceno. Light Devourer era uma entidade extremamente poderosa, e tinha superado até mesmo Shoujin Fog após as últimas batalhas. Sua ausência seria um golpe para sua proeza de luta. No entanto, este foi um risco que eles tiveram que tomar. Fazer um avanço para o nível de origem 1 foi um enorme risco em si mesmo. Se eles hesitassem em cada detalhe, não havia nenhuma maneira de terem sucesso. Assim, Roel inventou sua mente e abordou as duas pessoas antes dele. Eu entendo os riscos, mas não teremos chance contra Carol Ascart se não o fizermos. Fufufufu. Essa mulher é aterrorizante, até para mim. Eu não teria imaginado que houvesse um monstro assim depois da Era Antiga, comentou Edavia. Como ela se compara aos deuses antigos? Roel perguntou. Mais forte, disse Edavia com um toque de medo nos olhos. Roel caiu em silêncio. Ele sempre sabia que Carol Ascart era um indivíduo excepcionalmente poderoso, mas ele não achava que uma existência do nível de Edavia teria medo dela. Isso abalou ainda mais o seu cuidado, mas também reforçou a sua determinação. Ele colocou a xícara de chá e dirigiu um aceno em Alicia. Este último levantou-se aos pés e disse: por favor, venha comigo, senhor irmão. Onde vamos? Tark Prairie. Não lá, Alicia respondeu com um sorriso. Ela apontou para a névoa espessa e arrebatadora fora da janela. Estamos saindo. Desde que ele estava preso dentro do Tark Stronghold vazio, ele sempre tinha sido curioso sobre o que estava escondido dentro da névoa branca de Shoujin Fog. Era a borda do mundo, ou uma dobra espacial desconhecida? Nem foi. Roel e Alicia percorreram o nevoeiro com as mãos ligadas, Alicia liderando o caminho e Roel trilhando ligeiramente atrás dela. A névoa espessa impediu sua visão e sensibilidade mana, de tal modo que ele só mal conseguia ver sua silhueta. Sua incapacidade de sentir mana induziu grande desconforto, ao ponto em que ele sentiu que o caminho à frente era meramente uma ilusão. Ele só foi consolado pelo calor transmitido à sua palma. Alicia, por que você tem que andar na frente? Não podemos caminhar juntos? Eu também não gosto do fato de que eu sou incapaz de olhar para o senhor irmão, mas a névoa branca não nos permitirá passar se eu não tomar a liderança. Os dois não estavam nem 1 metro de distância, mas Roel de alguma forma sentiu que a voz de Alicia estava vindo de longe. No entanto, ele tentou seu melhor para ouvir sua explicação, e ele iluminou-o para a situação atual. Eles estavam atravessando as dobras espaciais de Shoujin Fog, e havia apenas uma pessoa com os direitos de acesso para isso, Alicia. Senhor irmão, terei que pedir-lhe para ser paciente, ou então podemos acabar por nos perder por bem aqui. Oh! Qual é o nosso destino? Devemos chegar a isso em breve. HM? As sobrancelhas de Roel dispararam. 10 minutos depois, a espessa névoa branca obscurecendo sua visão finalmente começou a fina. A silhueta de Alicia lentamente tornou-se mais clara, e ele começou a sentir mana ao seu redor mais uma vez. Com o desconforto desaparecendo, seu coração foi finalmente colocado à vontade. Uma majestosa estrutura lentamente revelou-se diante dele, fazendo ampliar seus olhos. Era uma estrutura incomparavelmente massiva que lembrava as pirâmides em sua vida anterior, mas era de uma escala completamente diferente. Tinha um comprimento superior a milhares de metros, e sua altura era aproximadamente a mesma. O arranha-céu mais alto na vida anterior de Roel foi quase 1000 metros de altura, mas essa estrutura foi várias vezes essa. O espaço dentro deve ter sido incomparavelmente vasto. Antes disso, Roel e Alicia não pareciam diferentes de uma espécie de pó. Este lugar foi construído pelos gigantes? Ou é a sepultura deles? Roel queria perguntar a Grandar sobre isso, apenas para se segurar quando percebeu que isso significaria que este lugar era a sepultura dos gigantes. Devia ter trazido flores. Ah,
mas dada a natureza guerreira dos Giants, se esta fosse realmente sua sepultura, eles teriam pelo menos colocado algumas espadas aqui. Roel rapidamente balançou a cabeça para pôr fim aos seus pensamentos vagando. Alicia olhou um pouco antes de comentar: Senhor irmão, você deve sentir uma sensação de pertencer a este lugar. Um senso de pertença? Este é o berço das 6 calamidades na Era Antiga. A mandíbula inferior de Roel caiu folga. Ele virou sua atenção para seu atributo de origem da coroa, onde ele encontrou as pedras da coroa empolgante, apesar de seu recente silêncio devido às suas lesões. Eu vejo. Eu não esperava que houvesse um lugar como este, murmurou enquanto ele desmaiou ao descobrir o que Alicia estava pensando. Alicia então o levou a escalar a estrutura de milhares de metros de altura. Essa foi a altura das montanhas mais altas no mundo anterior de Roel, mesmo um escalador experiente exigiria meses de treinamento intenso e aclimatização para dimensioná-lo. No entanto, não representava um desafio para os dois altos transcendentes. Eles nem sequer tiveram que subir com seus membros. Com a ajuda de Alicia, eles estavam praticamente voando para cima da montanha. Foi então que Alicia de repente chamou para fora: Senhor irmão? Sim. Você sabe por que é impossível eliminar as 6 calamidades? Roel foi assustado antes de sacudir lentamente sua cabeça, respondendo: muitos acadêmicos no passado estudaram este tópico, mas nunca houve uma conclusão satisfatória. Tem alguma coisa a ver com este lugar? Indevido. Alice olhou para Roel antes de elaborar: estamos no altar se acostumados a cortar seus poderes na Era Antiga. Suas potências severas ganharam seus próprios atributos e sentido de si mesmo, e isso marcou o nascimento das 6 calamidades. Um deles, Shoujin Fog, herdou o atributo do espaço. Pouco depois do seu nascimento, devorou todo este lugar. Esta ação foi motivada pela autopreservação. Instintivamente entendia que, enquanto este altar não fosse destruído, qualquer uma das 6 calamidades que haviam sido vencidas lá fora renasceria aqui. É essa a razão pela qual as 6 calamidades não podem ser destruídas? Roel perguntou. Isso mesmo. E aqui estão os tributos usados para o seu nascimento. Demorou apenas alguns minutos para Roel e Alicia chegar ao topo da estrutura. Lá, eles encontraram uma pequena plataforma com 6 feixes de luz no centro. Estes feixes de luz eram recipientes armazenando itens mágicos, como um bloco de gelo que continuou a emanar geada até hoje, a primeira peça de lava no mundo, e assim por diante. Atributo Crown Origin da Roel ressoou fortemente em resposta a estes itens. Seus olhos acenderam quando ele viu o feixe de luz contendo uma aurora fraca, mas ele ousou não fazer um movimento imprudente. Em vez disso, ele se virou para o guia turístico e perguntou: Alicia, eu entendo a situação agora. O que devo fazer a seguir? Muito para sua surpresa, Alicia estava olhando para ele com olhos brilhantes carregando uma pitada de slines. A seguir, teremos que fazer isso, e disse ela, enquanto se inclinava para a frente e selou seus lábios. O beijo de Alicia foi tão abrupto que Roel subconscientemente evitou, mas não valeu a pena. Alicia não era mais lenta que Roel, sendo um transcendente nível 1 de origem, para não mencionar que ela estava preparada para isso. Não havia maneira de ela ser atirada pela sua tentativa de evasão. Pegando seu colarinho e segurando-o no lugar, ela conseguiu seu assalto em seus lábios. Roel foi assustado, mas seus olhos rapidamente se fundiram quando ele chegou à aceitação. Ele gentilmente a abraçou, e isso lhe deu um senso de segurança. Não demorou muito para perceber que este não era um beijo simples, pois sentia um aumento de calor fluindo através de suas bocas. Esta força vital? Foi doce com um ligeiro toque de sangue. A Alicia tinha misturado um pouco do seu sangue no beijo. Depois de um longo beijo que deixou Roel agaseificar para o ar, ele perguntou: Alicia, isto é? Cia foi o único que tinha o poder de controlar as 6 calamidades através deste altar de volta na Era Antiga. A deusa mãe mais tarde herdou este poder. Meu poder está faltando em comparação com o Senhor Mãe, mas eu deveria ser capaz de fazê-lo se é apenas uma das 6 calamidades. Eu vejo. É também uma boa maneira de nutrir o corpo do Senhor Irmão, e Alice acrescentou que ela baixou a cabeça para esconder o rosto ardente.
Conhecendo outro significado por trás das palavras de Alicia, Roel tossiu 2 vezes em constrangimento antes de voltar para o altar e disse: Valícia, você disse que esta é a terra do nascimento para as 6 calamidades. Eles desaparecerão para sempre se estes 6 itens mágicos forem destruídos? Teoricamente, sim, mas é praticamente impossível puxá-lo. As 6 calamidades são entidades que incorporam não apenas os poderes de Sia, mas também a força da natureza. Eles também servem como um mecanismo de regulação para o mundo. Mecanismo de regulação? Essa é outra longa história, mas o punho é que as 6 calamidades provavelmente vão renascer da natureza mesmo se você destruir esses itens mágicos. Eu não recomendaria destruí-los. Por quê? Sem as 6 calamidades que absorvem a mana no ar, muitas criaturas no mundo irão mutar em bestas demoníacas. Isso poderia resultar no nascimento de formas menores das 6 calamidades também, disse Alicia, enquanto ela apertava seu cabelo atrás de seu ouvido. Roel ficou furioso ao ouvir essas palavras. Por formas menores, você está se referindo a outras entidades sencientes sem corpos físicos, semelhantes às 6 calamidades? Sim, há uma pequena chance de que algo assim possa nascer quando a concentração de mana fica muito alta. Tanto quanto o senhor irmão, como um humano, pode não gostar, as 6 calamidades também são responsáveis pela regulação das formas de vida, reduzindo assim a carga sobre a hibernação da senhor-mãe. Roel caiu em silêncio. Inúmeras pessoas, desde a Era Antiga até a Idade Atual, estavam tentando descobrir o mistério por trás do desaparecimento de Sia. Roel tinha sido um deles, até saber a verdade no estado das testemunhas. Sia, como o Criador, estava carregando o fardo para sustentar o continente Sia, mas o fardo estava ficando demais para ela suportar devido à rápida proliferação da vida. Não querer destruir suas criações, ela foi forçada a encontrar um sucessor para compartilhar o fardo com. Seu plano para fazer o reitor seu sucessor falhou, e ela até perdeu sua vida no processo. No entanto, o mundo não entrou em colapso após o seu desaparecimento. Isso significava que outra pessoa tinha tomado o fardo em seu lugar, a deusa mãe e o Salvador. A guerra subsequente entre o Salvador e a deusa mãe terminou em destruição mútua, com o primeiro caindo em depravação e o último entrando na hibernação. Isso reduziu sua força, reduzindo assim a carga que eles poderiam suportar também. Isso marcou o fim da Era Antiga, bem como a queda de corridas lendárias como os anjos, os dragões e os eus superiores. Muitas raças poderosas lentamente encontraram sua queda ao longo de milhares de anos. Este novo conhecimento deu a Roel uma perspectiva diferente sobre as 6 calamidades. Alicia, as 6 calamidades não devoram essas civilizações com a intenção de apressar o despertar da Mãe Deusa? HM? Claro que não. Eu não posso negar que isso ajuda, mas não tem significativamente o despertar do Senhor-Mãe. Então eles estão fazendo isso para... Eles estão reduzindo o preço necessário para sustentar o mundo destruindo civilizações, para que a deusa mãe possa sobreviver apesar de estar em hibernação. De certa forma, eles garantem a estabilidade do mundo e a impedem de colidir em si mesmo. Eu vejo. Roel acenava na realização. Se as raças lendárias são uma fornalha ardente, o preço que a mãe tem de pagar é a lenha necessária para sustentar o forno. Sua existência requer uma enorme quantidade de recursos. Sem lenha suficiente para apoiar o forno, não há escolha a não ser para desligar o calor. O mais que poderia ser feito era permitir que eles passassem suas linhas de sangue para baixo. Eu vejo. Isso é o que você quis dizer quando você disse que as 6 calamidades são um mecanismo de regulação. Honestamente, eu estou lutando para chegar a acordo com isso. Senhor irmão. Se são os Ardes, a Assembleia dos Sages do Crepúsculo, ou eu, sempre vimos as 6 calamidades como nosso inimigo. Nossa batalha contra eles continuou por muitos anos, e houve inúmeros sacrifícios. Se o que você disse é verdade, isso significaria que tudo o que representamos foi em vão, disse Roel com uma expressão rígida. Ele pensou sobre Isabella Sofia, que tinha perdido sua vida para Ciri Darkness, e Vinstor Ascart, que dedicou sua vida à vingança, e foi muito difícil para ele aceitar as 6 calamidades como as boas aqui. Não, senhor irmão. Os nossos antepassados tinham razão. HM?
Você não disse que as 6 calamidades fizeram isso para reduzir o peso sobre o mundo? Esse foi o caso na Era Antiga, a extinção das raças lendárias foi necessária. No entanto, a humanidade é muito mais fraca em comparação. Senhor. A mãe pode facilmente suportar o fardo de sua existência. Por que os 6 calamidades atacaram a humanidade, então? Você pode dizer que é seu instinto de sobrevivência, disse Alicia quando começou a levar Roel para a ferramenta mágica. Senhor irmão, também sabeis que as 6 calamidades possuem senciência. Mesmo quando tiverem cumprido sua missão, eles não vão buscar a morte de bom grado. Você está dizendo que eles estão atacando a humanidade por sua sobrevivência? Isso mesmo. As 6 calamidades já haviam cumprido sua missão desde o momento em que o mundo alcançou um equilíbrio. Tudo o que fizeram além desse ponto é motivado pela sobrevivência do mais apto. Este é um conflito que só seria resolvido pela completa eliminação de um lado, então nossos ancestrais não estavam errados. Eu vejo. Roel respirou um suspiro de alívio, contente por não ter impedido que as 6 calamidades cumprissem sua responsabilidade. Enquanto isso, Alice apontou o dedo na aurora. Senhor irmão, essa é a fonte do Devorador da Luz. Você deve ser capaz de formar uma pedra da coroa, absorvendo sua energia, mas eu não sei o que vai acontecer durante a absorção, uma vez que ninguém tentou isso antes. Está tudo bem. Isto já chega. Não se preocupe, senhor irmão. Eu estarei aqui para ajudá-lo se houver alguma superfície de perigo. Obrigado. Vamos começar, então, Roel respondeu com um sorriso. Ele deu um passo em frente e entrou no feixe de luz. A aurora imediatamente emanou uma luz cega que envolveu todo o seu corpo. Os sentidos de Roel foram colocados em desordem assim que a luz o envolveu. Seu corpo físico permaneceu no pico da estrutura imponente, mas sua alma havia viajado pela luz para ir para as estrelas e além. São as memórias deste devorador de luz? Roel se perguntou em espanto. Seu atributo de origem da coroa começou a tremer furiosamente, e a voz do sistema ecoou em seus ouvidos. Sim. Roel respondeu resolutamente. A dívida que ele estava carregando aprofundou-se, mas ele não se importava com isso. Assim que ele deu sua resposta, ele sentiu uma sensação familiar dentro dele, foi a formação de uma pedra da coroa. Ele tinha uma sensação estranha de que estava a atravessar o mundo a uma velocidade incrivelmente rápida, deixando as estrelas em seu velório. Ele estava ficando mais rápido, chegando a um ponto onde tudo era um blur. As estrelas que ele podia ver mais cedo tornaram-se cada vez mais esticadas até que formassem uma única linha. Seus sentidos ficaram tão entorpecentes que apenas um único pensamento permaneceu em sua mente. Tornei-me a luz. Assim, ele começou uma jornada pelo espaço exterior. À medida que sua velocidade acelerava sem limite, sua pedra da coroa começou a tomar forma. Com a formação da pedra da coroa final, o atributo de origem da coroa de Roel começou a sofrer uma evolução qualitativa. Uma luz cega explodiu a partir do atributo de origem da coroa, e as 6 pedras da coroa, olhando o reminiscente de joias em uma coroa, ressoou com ele. Sob esta pulsação de mana sem precedentes, Roel começou sua descoberta. A Alicia notou que isto estava acontecendo e desaprovado. A dúvida apareceu nos olhos dela. O senhor irmão vai fazer uma descoberta aqui? Um avanço para o nível de origem 1 foi um evento importante para um transcendente, que foi por isso que ela pensou que Roel só forjaria uma pedra da coroa aqui e terminaria o avanço em outros lugares, depois que ele tinha feito preparações completas. Mas as coisas não iam como ela imaginava. Roel pode não ter sentido, mas 2 horas haviam passado desde que ele entrou no feixe de luz. Ele provavelmente sentiu como se ele estivesse em condições de ponta como ele tinha sido absorvendo a energia de Light Devourer, mas foi muito precipitado para tentar um avanço para o nível de origem 1 no local. Fazer avanços consecutivos foi perigoso, pois poderia introduzir variáveis aleatórias. No entanto, Alicia não tinha atenção sobressalente para estar preocupado com isso agora, como o que realmente a preocupava eram os outros itens mágicos nas proximidades. Os 6 itens mágicos antigos que formaram a fundação das 6 calamidades estavam lançando pulsações de mana incomuns que estavam começando a ressoar uns com os outros.
Isto foi muito anormal. O plano anterior de Alicia era arrastar Roel imediatamente depois de ter formado sua última pedra da coroa, mas isso não era mais uma opção. Devo interromper a descoberta do senhor irmão? Não, isso não vai fazer. Ela não ousou interromper o avanço de Roel, mas ao mesmo tempo, ela não suportava deixar as coisas como elas eram. Ela não seria capaz de viver com isso se algo lhe acontecesse sob seu relógio. Enquanto ela estava hesitando, houve uma mudança na situação. Boom! No instante em que a mana pula dos 6 itens mágicos todos ressoados juntos, houve uma explosão gigantesca acompanhada por uma intensa explosão de luz. Uma onda de aura de geada e um chicote de vento amarelo pálido correram para o céu. Uma nuvem escura de morte e um fluxo de lava misturado com cinzas sufocantes rugidos. Uma névoa branca e uma aurora sufusaram os arredores. Foi uma imensa pulsação de mana que toda a estrutura começou a tremer. Senhor irmão! Alicia gritou para Roel em choque, mas não valeu a pena. À medida que a mana pulsação das 6 calamidades ressoou como uma, Roel foi transportado para um espaço branco sagrado. Alarmado, ele escaneou rapidamente seus arredores e descobriu que ele estava flutuando no ar. Sob ele, uma mulher de cabelo preto, de olhos dourados flutuava acima de um altar divino que parecia ser feito de marfim. Como se atingido por um relâmpago, seus olhos se alargavam à vista da mulher. Era uma figura familiar, não só para ele, mas para a maioria das pessoas no mundo. O nome dela. Gênesis deusa Sia. Roel tinha se perguntado o que aconteceria se ele coletasse todas as 6 pedras da coroa, mas não havia conclusão de sua musgo. Ninguém na história já tinha conseguido esse feito antes, afinal. Em primeiro lugar, as 6 calamidades apareceram aleatoriamente. Era improvável que todos os 6 aparecessem na mesma geração. Além disso, mesmo que uma pessoa tenha a sorte de sobreviver ao seu primeiro encontro com uma calamidade, as chances eram de que eles morressem no segundo encontro. Era quase impossível para qualquer um estar vivo depois de conhecer todas as 6 calamidades. Claro, também houve casos de pessoas subjugando as 6 calamidades, mas eles não necessariamente tinham o poder de absorvê-las como pedra da coroa. Ninguém do clã do reitor já havia coletado todas as pedras da coroa, mas Roel o realizou e desencadeou esta reunião supostamente impossível. Diante da deusa Gênesis, a mente esmagada de Roel parou. Ele instintivamente desceu ao chão e aproximou-se dela como uma traça atraída para uma chama. A Sia estava morta. O Roel sabia disso. O que estava antes dele era apenas um remanescente de sua existência. Mesmo assim, ele ainda queria se aproximar dela. Ela era a mãe de todas as vidas, mas acima disso, ela também era sua benfeitora por conceder-lhe a bênção ao ser a morte Tovar, que o salvou da morte muitas vezes antes. Ele fez o seu caminho para Sia com um coração animado, esperando ser acolhido por seu sorriso quente. No entanto, ele foi confrontado com seu olhar de espanto e relutância em vez disso. Os olhos dourados de Sia tremeram como ela parecia dar um passo atrás. Roel percebeu tardiamente que suas ações poderiam ter sido abruptas. A mulher diante dele claramente não o reconheceu, então ele rapidamente parou seus passos, curvado-se a ela, e se apresentou. Revered Lord Sia, eu sou Roel Ascart, o reitor da geração atual. Sia. A mulher estava momentaneamente atordoada, mas ela rapidamente alargou seus olhos na realização. O que há de errado, Sr. Sia? Roel perguntou em confusão. Não, não é nada. A mulher balançou sua cabeça enquanto olhou para Roel com olhos cheios de emoções conflitantes. Silêncio permaneceu por vários segundos entre eles antes Roel saiu de sua mania e tentou explicar: Sr. Sia, peço desculpa pela minha anterior brascura. Eu não queria. No entanto, a mulher o parou com um aperto de sua cabeça antes de chegar para tocar sua bochecha. O toque dela assustou o Roel. Roel. Ela ligou. Sim, Lord Sia, respondeu Roel. Os olhos da mulher cintilaram na incerteza, como se estivesse contemplando algo. Um longo tempo depois, ela perguntou roucamente: E diga-me, você é meu filho? No mundo santo, Roel olhou para a mulher tocando sua bochecha, sem saber como ele deve responder sua pergunta. Muitas dúvidas permaneceram na sua mente.
Todos os seres vivos no continente Cia eram filhos de Cia, e Roel não era exceção. Para ela fez uma pergunta com uma resposta tão óbvia, parecia que ela estava dirigindo em outra coisa. Ela está perguntando se eu sou sua criação ou... Roel ponderou como olhou para Cia, que, apesar sua aura inviolável, parecia perplexamente nervosa. Ele decidiu não esclarecer a pergunta no final, uma vez que sua resposta teria sido a mesma. De uma perspectiva mais ampla, Cia era a mãe de todas as vidas. De uma perspectiva mais estreita, o reitor tinha herdado a alma de Cia, então não era errado dizer que eles eram mãe e filho. Sim, senhor Cia. Sou a tua filha. Eu vejo. Breve silêncio se seguiu antes de Cia acenar, mas sua expressão ainda não mostrou nenhuma dica de um sorriso ou amor materno. Em vez disso, sua expressão tornou-se ainda mais complicada, como se ela estivesse enfrentando um dilema. Roel não conseguia entender a resposta dela. Ele hesitou por um breve momento antes de levantar sua coragem para perguntar sobre isso. Senhor Cia, posso fazer a racionalidade por trás da pergunta anterior? Queria confirmar. Confirmar. Você finalmente alcançou o nível de origem 1, certo? Cia perguntou como ela acariciou a bochecha de Roel como se sentisse sua condição física. Ah. Sim, tenho. Roel foi adiado pela pergunta. Ela falou como se ela o tivesse visto antes, o que era incongruente com sua resposta anterior. No entanto, ele tinha encontrado o avatar de Cia de volta quando ele avançou para o nível de origem 3, então ela poderia ter sentido sua presença então, apenas que ela tinha um lapso em sua memória. Fundando suas dúvidas por enquanto, ele olhou para Cia e levantou a questão que estava em sua mente por um tempo agora. Senhor Cia, onde estamos? Isso está relacionado ao meu avanço para o nível de origem 1? Estamos no altar divino, uma terra de glória na Era Antiga. É aqui que as almas corajosas são recompensadas por superar os limites de suas raças. Sobre os limites de suas raças. Mesmo na Era Antiga onde raças lendárias prosperam, muito poucos foram capazes de alcançar o nível de origem 1. Esses são indivíduos excelentes que superaram seus limites, e eu estou orgulhoso deles, disse Cia como ela olhou para o altar com uma expressão nostálgica. Roel piscava de surpresa quando ele perguntou: "Vá sido um longo tempo desde que você foi o último aqui, senhor Cia? Pensei que estavas à minha espera. Não estou aqui há muito tempo. Eu vejo. Senhor Cia, posso perguntar algo insolente? Vai em frente." Cia retraído seu olhar vagando para olhar para ele. Qual é o seu estado atual? Roel escolheu suas palavras cuidadosamente. Eu sou um remanescente do meu antigo eu. Eu vejo. Roel finalmente respirou um suspiro de alívio. Os restos do poder de Cia devem ter muito tempo desde que desapareceu. Quando Roel recebeu a bênção Obin Tovar Défil durante sua descoberta ao nível de origem 3, o Cia que ele viu foi bonito, mas incapaz de conversar. Foi um milagre ele poder tocar e interagir com a Cia antes dele. Mesmo que a Cia antes dele fosse diferente de suas expectativas, ele ainda estava grato por esta reunião. A Cia falou de repente. Você, o rei, deveria ter sido o único a coroar aqueles que superaram seus limites, mas eu fui convocado aqui. Deves ter feito alguma coisa. Se é esse o caso, senhor Cia, sua aparência aqui pode ter sido desencadeada por mim reunindo o poder das 6 calamidades e absorvendo-as como pedras da coroa. Crownstones. Isso explica, e Cia murmurou sob sua respiração antes de olhar para ele. Os poderes das 6 calamidades são as autoridades que me afastaram de mim para vós. Sua reunião desses poderes deve ter induzido uma ressonância poderosa que me despertou. No entanto, este efeito é temporário. Teremos que nos apressar. Apressar-se? Sim. Como eu lhes disse, o altar divino é o lugar onde os guerreiros que superaram seus limites são recompensados. Também vai ser recompensado. Cia finalmente revelou um sorriso fraco. Ela gentilmente colocou sua mão no peito de Roel e deu-lhe uma onda esmagadora de energia. Por um instante, a energia inundava a consciência de Roel, trazendo uma sensação sem precedentes de relaxamento que ele instintivamente fechou seus olhos para mergulhar.
Ele vagamente sentiu que havia algo novo dentro de seu corpo, mas ele foi incapaz de rastreá-lo. O que se passa? É outra bênção? Mas por que o sistema não reagiu, então? Roel foi perplexo. Foi um tempo antes que a luz se desvanecesse, e o sentimento de relaxamento que ele sentiu retrocedeu junto com ele. No entanto, ele ainda poderia sentir o calor persistente da energia. Roel lentamente abriu seus olhos e perguntou: "O Sr. Sia, que foi?" No entanto, Sia achou sua cabeça e respondeu: "Você vai saber no futuro." HM? Você recebeu sua recompensa agora. É hora de você sair, disse ela. O corpo de Roel de repente flutuava como se ele tivesse perdido seu peso. Ao mesmo tempo, o altar divino começou a brilhar. Antes de poder dizer uma palavra, sua visão foi subitamente inundada por uma luz cega. Mesmo antes que ele fosse despejado do mundo santo, ele rapidamente olhou para si e viu que ela estava olhando para ele com olhos Broodin. De alguma forma, ela desistiu de um ar de melancolia. A escuridão então consumiu Roel, e sua consciência desapareceu. Senhor irmão! Senhor irmão! Alicia? Roel lentamente abriu seus olhos e foi torcido quando viu a mulher de cabelos prateados diante dele. Alicia respirou um suspiro de alívio ao confirmar que estava seguro. Alicia, eu. Você me assustou, senhor irmão. Alicia eliminou suas lágrimas antes de ir para a frente para abraçá-lo. Sob seu calor, Roel lentamente lembrou os eventos que tinham apenas transpirado. Isso mesmo. Sia. Senhor irmão, o que você disse? Eu conheci a Sia. Sia. Alicia ficou momentaneamente atordoada antes de colocar a mão na testa de Roel. Roel foi inicialmente confundido, apenas para ser tornado sem palavras quando percebeu o significado por trás de seu gesto. Ele pegou Alicia pelo pulso e perguntou: "Alicia, o que você está fazendo?" "Estou apenas verificando seu corpo, senhor irmão." "Mas como o verificar se eu sou delirante? Você está me tratando como um paciente só porque eu disse que conheci Sia." "Eu." É difícil dizer com certeza quando se trata de assuntos envolvendo a deusa Gênesis, mas o que você acabou de mencionar não deveria ter sido possível. Tenho te observado desde que entraste naquele feixe de luz. Havia pulsações de mana fortes, mas nada mais do que isso. Alicia olhou para Roel com olhos preocupados e falou com um tom cuidadoso como se ela estivesse preocupada em agitá-lo. No entanto, Roel se recusou a mudar suas palavras. "Eu suspeito que minha alma ou consciência foi transportada para outra dimensão para esse encontro. Eu até recebi a proteção de Sia." "A proteção da Sia?" A Alicia inclinava a cabeça em confusão. As palavras de Roel também passaram pela metade, e sua testa lentamente se destroçou. Ele tinha acabado de realizar uma inspeção rápida de seu próprio corpo com sua mana. No lado positivo, seu plano foi um sucesso. Ele tinha feito um avanço para o nível de origem 1, como evidente de sua alma reforçada e a quantidade inimaginável de mana sufocando seu corpo. No entanto, ele não conseguia sentir o menor traço da proteção de Sia. Como isso é possível? Senhor irmão, há transcendentes que experimentam alucinações durante a sua descoberta. Não é tão raro, e a Alicia olhou para Roel com muita pena. Ela olhou para os itens mágicos, perguntando se eles eram o catalisador por trás de sua alucinação. No entanto, Roel não concordou com ela. Alucinação? Impossível. Pode ter sido plausível para ele ter alucinações visuais ou auditivas, mas como ele poderia alucinar o toque dela também? Além disso, essa não era uma cena que ele tinha visto antes. Foi então que ele lembrou uma informação crítica e perguntou: "Alicia, você sabe sobre o altar divino?" "Divine Altar?" "Senhor irmão, onde você ouviu essa frase?" A Alicia ficou chocada ao ouvir isso. O altar divino é o lugar onde os soberanos de corrida de nível 1 de origem são concedidos a um público com Sia após sua descoberta. Disse que Sia concederia recompensas e oraria sobre eles. No entanto, o altar divino foi destruído pela guerra pouco depois da partida de Sia. "Espera um momento, senhor irmão, estás a dizer que..."
Sim, eu estava lá. Era um altar santo no meio de um espaço branco, e Roel respondeu com um aceno antes de descrever o altar divino para ela. Alicia lentamente ampliou seus olhos em espanto, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Eu nunca teria pensado que tal coisa era possível. Há tanto tempo desde a partida de Cia que seus poderes já deveriam ter dissipado. Esta poderia ser a razão pela qual sua proteção não está tomando efeito, disse ela. Talvez assim. Esquece. Mesmo que a proteção não funcione, eu já estou contente por ter conhecido a deusa Gênesis que criou este mundo. Roel pensou em seu público com Cia, e sua decepção recuou. Teria sido ótimo se ele pudesse receber a proteção de Cia, mas ele já estava satisfeito com a bênção Bin Tovar Def. Afinal de contas, a bênção Ser Tovar Def o salvou muitas vezes agora. Seu único pesar era que o encontro era muito curto, de tal forma que ele nem sequer tinha tempo para agradecer a ela. Roel deixou um suspiro enquanto ele se levantou. Ele deu uma última olhada nos 6 itens mágicos flutuantes antes de descer a estrutura com Alicia. Os dois então entraram na névoa branca juntos, mas a situação foi um pouco diferente desta vez. Agora que ele tinha reunido as pedras da coroa e avançado para o nível 1 de origem, a névoa branca não se atreveu a ser mais insolente. Os dois caminharam juntos, e não demorou muito para chegar à sua residência anterior. Roel voltou ao seu quarto e tomou um momento para descansar e reforçar seus poderes. Embora ele tivesse feito um avanço, ele ainda precisava de algum tempo para se adaptar às mudanças maciças dentro dele. Ter poder e ser capaz de controlá-lo eram duas noções vastamente diferentes. Como um nível de origem transcendente ela mesma, Alice entendeu esta lógica, então ela não o incomodou. Em vez disso, ela virtuosamente engremeu algum chá para ele e pacientemente esperou por ele ao lado. Roel começou a sentir-se um pouco ansioso. Depois de alcançar o nível 1, ele poderia vagamente sentir a situação fora através das pedras da coroa. Enquanto tudo parecia tranquilo na superfície, ele sabia que Caroline teria descoberto o paradeiro de Shodinfog agora que tinha perdido a cobertura de Light Devourer. Sem dúvida, ela estava rapidamente a aproximar-se deles neste momento. Assim, ele se apressou e rapidamente reforçou seus novos poderes. Enquanto isso, nas planícies distantes, Caroline lentamente abriu seus olhos dourados e olhou para o horizonte escuro com frenesi irreprimível.